Olá, queridos, que a paz, a comunhão e a alegria do Espírito Santo estejam com você e sua família neste momento. Como ser um cristão verdadeiro neste mundo que vivemos? Muitos cristãos estão vivendo dias de muita confusão, muita fraqueza, esfriamento, muita dissensão e até mesmo morte espiritual. Em Apocalipse 3:1 diz assim: conheço as tuas obras, tem fama de estar vivo, mas estás morto. Queridos, para ser um cristão verdadeiro neste mundo atual, é necessário eu e você, olharmos para dentro de nós, abandonar o pecado. A Bíblia vai dizer: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor. Isaías 55:7. Então, para a gente dar início a este caminho para ser realmente um cristão verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus, começa no nosso íntimo. Começa com eu e você olharmos para dentro de nós mesmos, avaliarmos o caminho que temos andado, as nossas atitudes, os nossos hábitos. Nós temos que cessar as disputas, os prejuízos, a má vontade, a inveja, ciúmes, amargura, crentes criticando uns aos outros, o egoísmo. Todas essas coisas, queridos, são inimizades contra Deus, são obras da carne. E é necessário, então, que o crente, que o cristão verdadeiro, abra mão de todas essas coisas. Temos que abandonar os maus caminhos, porque o Espírito de Deus não pode atuar em um clima de dissensão, discórdia ou disputas. Temos também que nos livrar de hábitos perversos e mesquinhos, se queremos ser amigos de Deus e ser então cheios do Espírito Santo. Deus tem que ser real para nós. Deus tem que ser muito real para você e para mim. A Bíblia vai dizer: se o meu povo buscar a minha face, eu o ouvirei do céu. Queridos, o cristianismo, o evangelho, ele não é uma religião, não é uma filosofia, não é algo que você somente escuta, mas é praticado. É algo que tem que se viver. Você tem que viver Cristo. Você tem que viver a palavra. É algo que traz transformação. Quando nós chegamos ao Senhor Jesus, por isso que o Senhor Jesus fala: vinde a mim, nós temos, obviamente, que ir ao Senhor Jesus como estamos, mas isso não indica que eu e você temos que continuar a ser quem somos uma vez que nós nos aproximamos de Cristo, porque o Evangelho do Senhor Jesus é poder para transformar o ser humano, transformar você e eu. Então, é necessário haver a transformação de vida. Em Abacuque 3:2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, nós temos que chegar diante de Deus, como eu disse aqui, abandonando todas essas picuinhas, todas essas coisas que são inimizades contra Deus. E nós temos que chegar diante de Deus com súplicas, com orações, mas algo fervoroso, algo real, algo sincero diante de Deus. E nós temos que realmente abandonar todo e qualquer pecado. Temos que realmente olharmos para o nosso interior. Temos que abrir mão desses hábitos que não nos levam a lugar nenhum. São hábitos de perdição. Temos que abrir mão do que achamos. Muitos estão idolatrando o seu próprio conhecimento. E muitos até estão dando mais ênfase em coisas do que no próprio Senhor Jesus e no Evangelho. O inimigo, ele tem debilitado a eficácia da igreja, porque temos nos especializados em controvérsias, em dissensões, e não temos abandonado os nossos maus caminhos e levado a boa semente adiante. Temos dado mais ênfase a placas de igreja, denominações, a doutrinas, do que a oração, o jejum ou até mesmo o próprio Deus. Então não há mais tempo para essas coisas. É hora de você, é hora de eu voltarmos para Cristo.
com o coração sincero. Eu quero te dizer que há 3 coisas dentro de uma pessoa, dentro de cada ser humano neste mundo, que ele tem essa carência. Primeira coisa é da paz de Deus. Todo ser humano tem carência, tem esse buraco dentro de si que só é preenchido com a paz de Deus. A segunda coisa é o gozo, é a alegria que vem da salvação. Todo ser humano tem essa carência de ter essa alegria que vem da parte de Deus. E a terceira coisa é o perdão. Todo ser humano tem essa carência do perdão também. Então, queridos, é necessário eu e você abandonar todas estas coisas, porque não há mais tempo para ser perdido com coisas que não vai levar você a ser um cristão verdadeiro diante de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Não há mais tempo para isso. O mundo ele anda a 1000 por hora. Muitos estão muito preocupados consigo próprio, dentro do seu próprio egoísmo, mas é hora de pararmos. É hora de realmente fazer uma avaliação, pedir a Deus para esquadrinhar o teu coração, esquadrinhar o que está dentro de você. E é necessário chegar diante de Deus, se arrepender de todos esses pecados, desses maus hábitos, para que então haja o verdadeiro avivamento. O avivamento da parte de Deus começa quando nós então abandonamos os nossos maus caminhos e realmente com sinceridade começamos então a buscar a Deus. E só assim vai haver o avivamento para que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. E é necessário que sejamos cheios do Espírito Santo para que então o Evangelho possa ser eficaz na vida das pessoas, neste mundo que nós vivemos. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é poderoso para mudar, para transformar a sua vida. Não aceite viver uma vida sem ser transformada pelo poder do Evangelho. Você que é um cristão, não aceite. Não aceite viver uma vida rasa, sem transformação do Evangelho. Muitos têm apresentado o Evangelho, infelizmente, que não tem sido um Evangelho de acordo com as Escrituras. Lembre-se, o Evangelho de Deus é poder de transformação. É poder para transformar a sua vida e a minha. E ao mesmo tempo, o Evangelho, ele é simples. Então, não perca nunca a simplicidade do Evangelho e não aceite estar longe da simplicidade do Evangelho. Amém? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai amado, meu Deus querido, Senhor Deus, os dias, meu Pai, que o teu povo tem vivido aqui na terra, são dias, meu Pai, de muita confusão, dias de muito, meu Pai, dissensão. Meu Pai, o teu povo está confuso, muitos estão se enfraquecendo, muitos estão, meu Pai, perdendo a fé, e muitos estão, meu Pai, como a tua Bíblia fala, a tua palavra. Eles estão em uma forma de estar vivo, mas está morto espiritualmente falando. Meu Pai, a tua igreja vive momentos difíceis, meu Pai, na terra. Mas nós sabemos, meu Pai, que as coisas vão cada dia ficar mais difíceis ainda, porque é cumprimento, meu Pai, da tua palavra. Meu Pai, que nós possamos, meu Pai, a realmente abandonar de uma vez por todas nossos maus caminhos, nossos maus hábitos, para que então haja, meu Pai, um arrependimento genuíno, para que haja, meu Pai, uma transformação real, que o Senhor seja real, ó Deus, para nós, porque a tua palavra fala: se o meu povo me buscar, eu então ouvirei dos céus. Meu Pai, o Senhor tem que ser real para esta pessoa que está me ouvindo. O Senhor tem que ser real para mim. O Evangelho do Senhor Jesus é poder de transformação. Não é, meu Pai, uma mera filosofia. Tem que ser vivido dia após dia. Tem que haver renúncia, meu Pai. Tem que haver sacrifício. O Evangelho do Senhor Jesus, ele vai totalmente, meu Pai, contramão aos ensinamentos e valores deste mundo. Senhor Deus, eu quero pedir para esta pessoa que está me ouvindo, que o Senhor, meu Pai, possa trazer, meu Pai, ao conhecimento desta pessoa o que ela, meu Pai, precisa fazer diante do Senhor. Qual o caminho que talvez ela precise abandonar, o que ela precisa confessar diante de Ti, porque, meu Pai, não há tempo mais para perder. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é poder de transformação. E nós temos que ser transformados por este Evangelho maravilhoso.
Temos que ser, meu Pai, transformados de dia após dia, meu Pai, para sermos achados servos, meu Pai, bom e fiel diante do Senhor. Meu Pai, que nós possamos ser, meu Pai, realmente um cristão verdadeiro nesta terra. Que possamos dar exemplo, meu Pai, a começar dentro do nosso lar, com a nossa família e para os demais. Meu Deus, quantas pessoas, infelizmente, abre os lábios para dizer que é cristão, mas o seu coração está longe, meu Pai, do Senhor, e as suas práticas, as suas atitudes não condiz com a tua palavra. Isso leva um mau testemunho, meu Deus, ao mundo. Por isso tem pessoas que têm, meu Pai, aversão ao Evangelho de Cristo, por causa talvez de um mau testemunho que viu em alguém muito próximo. Meu Deus, mude a nossa vida, muda a nossa história, nos transforme, meu Pai, realmente, que possamos, meu Pai, estar cada vez mais perto do Senhor, buscar o Senhor pelo que o Senhor é, não pelo aquilo que o Senhor pode nos dar ou fazer por nós. Há pessoas, meu Pai, muitas são as pessoas que estão buscando o Senhor pelas tuas mãos, pelo que o Senhor pode fazer por elas, para abençoar aqui ou ali, mas há um número muito pequeno de pessoas, meu Pai, que estão realmente dispostas a largar, meu Pai, os seus maus caminhos, seus maus pensamentos, os maus hábitos. Há um grupo seleto que está disposto, meu Pai, a dizer não para o pecado, para realmente ser transformados, meu Pai, pela Tua palavra e ser cheios do Teu Espírito Santo, para ser real testemunha de Cristo na terra. Oh, meu Deus, que o Senhor nos dê força, meu Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser um cristão verdadeiro neste mundo, onde muitos, meu Pai, estão perdidos, e até mesmo as pessoas que se dizem cristão estão, meu Pai, vivendo uma vida de caos, uma vida de mentira, uma vida de aparência. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas e nos ajuda a ser um cristão verdadeiro. Nos ajuda a renunciar, meu Pai, tudo que não presta na nossa vida, todas as obras carnais que são inimizades contra o Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a dizer não, que possamos, meu Pai, adotar o caráter de Cristo e ser realmente um cristão verdadeiro. Esta é a minha oração e é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Queridos, esse é o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esta oração, esta mensagem adiante. Há muitos que precisam ouvir a verdade sobre o Evangelho, sobre Cristo. E eu peço também que você deixe o seu pedido de oração aí nos comentários, que eu irei apresentar o seu pedido de oração nas madrugadas. Ative também o sininho, porque assim você não vai perder quando eu postar um novo vídeo. Muito obrigada, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.